Fala, torcedor alvirrubro, toda a galera da TV Timba. Estamos começando a produzir conteúdos sobre a pré-temporada de 2026. E esse primeiro vídeo vai ser com o professor Bruno Simões, que é o coordenador de saúde e performance aqui do Náutico. Bruno, queria que tu se apresentasse e falasse um pouco sobre essa tua função e quais os departamentos que estão ali envolvendo a saúde e a performance do Náutico. Maravilha. Bem, Bruno Simões, estou atualmente na questão de coordenação de saúde e performance, como frisou bem anteriormente. O Departamento de Saúde e Performance, ele contempla 8 departamentos específicos. Esses departamentos, eles são independentes, são autônomos, porém eles têm que ser harmônicos. E aí é a minha função, de organizar e integrar esses departamentos. Então, assim, os departamentos são de fisioterapia, nutrição, psicologia, podologia, preparação física, departamento médico, tem o departamento de massagem, departamento de fisiologia. Então, assim, são 8 departamentos que todos produzem em relação às avaliações, em relação aos seus processos, sua metodologia. E a nossa função hoje é realmente tentar juntar, tentar agregar os departamentos numa integração harmônica para que a gente, de fato, tenha os objetivos definidos, traçados e consiga inicialmente mapear os atletas para identificar um perfil, para a partir daí a gente começar a direcionar os trabalhos específicos para cada um. Ô Bruno, a gente sabe que a pré-temporada é um período muito importante para a sequência do ano de 2026, como você frisou bem, a parte física, a parte mental, a parte de nutrição. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco dessa importância, desses departamentos nesse momento, principalmente nesse momento da pré-temporada, e o quanto isso vai agregar ao longo do ano de 2026 para o Náutico. Perfeito. Hoje o alto rendimento, ele realmente tem uma equipe muito forte por trás do alto rendimento, né? Então, os atletas hoje, para eles performarem em campo, ele precisa realmente estar, principalmente, treinado. Então, a preparação física entra na perspectiva de desenvolver treino. Porém, não é só o treinar. A gente primeiro avalia os atletas. Depois da avaliação, a gente gera um diagnóstico de cada atleta como se encontra, porque o grupo é um grupo normalmente heterogêneo. Então, a ideia é avaliar os atletas em vários departamentos. Então, assim, a podologia observa em relação à pisada, em relação a alguma intercorrência pontual, preparação física, os déficits de força, de potência, os desequilíbrios, né? A fisiologia trabalha na termografia, análise sanguínea, questão de sono. Nutrição faz um relatório, faz um questionário em relação ao que precisa em relação à suplementação de pré-treino, pós-treino. O departamento médico faz as avaliações funcionais. Fisioterapia também faz as avaliações para identificar como funciona o atleta. Enfim, então, esses departamentos, cada um fazendo suas avaliações, gerando um diagnóstico, a gente consegue identificar um perfil específico de cada atleta. E hoje, né, a gente contempla 8 departamentos para dar esse subsídio para o atleta, para ele performar em campo, né? A gente percebe que o atleta está dentro das 4 linhas, mas fora das 4 linhas tem muita coisa acontecendo para deixar o atleta apto no que respeita à questão de prevenção de lesão e também deixar o atleta apto para performar e que o treinador consiga desenvolver o seu modelo de jogo dentro de uma lógica segura, né, e que atente realmente às questões de intensidade como o professor realmente trabalha. Então, os departamentos, eles funcionam como subsídio para deixar o atleta apto para treino e jogo em alta intensidade. Basicamente, funciona nessa perspectiva. A gente está indo para o final dessa primeira semana de preparação de pré-temporada. A gente viu que vem sendo feito avaliações aqui na academia do CT, até antes de os jogadores partirem para o campo, para trabalhos em campo. A gente viu até que um pessoal da Universidade Federal de Pernambuco esteve aqui auxiliando nesse processo. Eu queria que você comentasse um pouco o que foi feito, o trabalho que vem sendo feito até o momento, em que estágio tá, até para o torcedor entender, nesse primeiro momento, nesse curto período, o que é que vem sendo feito e o que é que o pessoal da Federal pôde ajudar nisso. Maravilha. A UFPE é uma referência não só a nível regional, mas a nível nacional. Então, dentro da universidade, os futuros profissionais a trabalhar no clube, eles saem da faculdade. E acontece muitos grupos de pesquisas que os caras têm tecnologia de ponta aqui no estado. E a gente está num processo de reestruturação do clube, de aquisição de material. E enquanto a gente não tem essa aquisição de material de ponta, os materiais hoje em dia que a gente trabalha têm um custo realmente elevado.
E a Federal, eles nos fornecem subsídio tecnológico para a gente avaliar o atleta. Então, assim, a gente fez a avaliação, por exemplo, do sono. Os atletas dormem com um relógio, que esse relógio ele consegue dizer para a gente a quantidade de horas de sono, a qualidade do sono, a frequência cardíaca, a saturação, quantas vezes o atleta acordou, que horas ele foi dormir, quando ele entrou em sono profundo. Mas para quê? Qual é essa importância? O sono vai dizer muito em relação à recuperação do atleta. Então, assim, é um pilar. Então, a gente fez um trabalho com a UFPE, né, nessa perspectiva de controlar e monitorar o sono. Uma outra lógica é, para a gente organizar o treinamento do atleta, a gente precisa saber qual é a carga que ele consegue desenvolver, produzir de força. Então, assim, a gente consegue também, a partir de alguns equipamentos bem específicos, avaliar esse quantitativo de força do atleta para a gente prescrever o treino de uma forma mais específica. Então, assim, os departamentos da Federal, eles não dão subsídio tecnológico para a gente avaliar os atletas, para gerar um diagnóstico, para começar a prescrever de uma forma muito mais específica e direcionada. E aí a gente está tendo essa evolução nas avaliações para que a gente consiga ter uma minuciosidade, digamos assim, especificidade, individualidade de cada atleta em relação às suas cargas. Então é um apoio fantástico, interessantíssimo. Essa parceria também ela se estende para a categoria de base, né? Já começamos uma parceria nesse ano. Temos a parceria também internacional, não só apenas na aquisição de equipamentos para fazer as avaliações, mas também na perspectiva de formar profissionais. Então a gente está entrando também com mestrado na parte da fisioterapia, mestrado na parte da fisiologia, mestrado da nutrição, porque também capacitar funcionários, capacitar os profissionais que trabalham é necessário para que a gente realmente desenvolva enquanto corpo estruturante na perspectiva do núcleo de saúde e performance. Então, assim, uma parceria que vai gerar bons frutos futuros, tá? E que a gente consegue estar utilizando tecnologia de ponta para prescrever realmente algo muito mais minucioso, muito mais detalhado, enquanto a gente não tem a tecnologia ainda, né, nesse processo de reestruturação do clube. E para completar essa resposta, eu queria que você falasse do torcedor, de uma forma didática, assim, o que é que vem sendo feito nesse primeiro período, nessa primeira semana, nessa próxima semana, nos próximos dias, o que é que os jogadores, o elenco até agora, vem fazendo nessas avaliações, tanto na academia, tanto no campo. Maravilha. O futebol parece complexo, mas ele é bem objetivo e simples. A gente avalia as capacidades principais que o atleta precisa para desenvolver o futebol. Então, assim, de uma forma mais geral, ele precisa trabalhar força, potência, resistência e velocidade. Então, a gente avalia esses parâmetros, como é que o atleta X está a nível de força, como é que esse atleta X também a nível de potência, de resistência, de velocidade. Quando a gente faz esse mapeamento, a gente consegue direcionar o treinamento dele para melhorar aquilo que está deficitário e para manter ou otimizar ainda mais aquilo que ele já se encontra no nível bom. Então, assim, a gente trabalha mais ou menos com 30 atletas, a gente vai perceber que tem atleta que é bom na capacidade de resistência, outros que não são tão bons. Outros que são trabalho de força é excelente, outros que já não são tão bons. Então, assim, é o que a gente faz. A gente avalia todo mundo para tentar entender em que nível se encontra cada atleta dentro dessas capacidades para começar a trabalhar de uma forma específica aquilo que ele precisa. Então, assim, antes de trabalhar no campo, o atleta ele chega no clube, só uma rotina básica. Ele chega no clube de 2 da tarde e aí ele passa por uma bateria a gente chama de check-in, né, de avaliações. Então, a gente vê como é que está o sangue do atleta, a termografia, quanto ele dormiu, né, a questão do reloginho que a gente falou agora há pouco, se o atleta está no peso ideal. Então, antes de começar o treino na academia, a gente já faz toda essa bateria de avaliação. Depois daí, eles vão para a academia fazer o trabalho específico dele. Alguns vão fazer um trabalho de mobilidade, outros vão fazer um trabalho de força, outros vão fazer um trabalho de agilidade. Enfim, então, eles começam a preparar o corpo para depois descer para campo. E depois do campo, o professor trabalha, a preparação física trabalha. E depois do campo ainda tem mais uma vez aqui na academia de novo, que ele faz um complemento físico. Então, assim, o atleta chega no clube de 2 da tarde e sai de 6 da noite. Ele passa por todos os departamentos para avaliar, para condicionar, para otimizar e que, de fato, ele consiga performar no campo com o trabalho do treinador e da comissão técnica geral de uma forma segura, né? E, principalmente, uma forma que ele consiga desenvolver aquilo que ele precisa para que a gente deixe o grupo mais homogêneo possível. Bruno, só para fechar, a gente vê que o trabalho do professor Hélio dos Anjos e do professor Guilherme dos Anjos, eles prezam muito por essa parte física, essa intensidade, tanto jogando com bola, tanto sem a bola no campo. Então, assim, o quanto esse trabalho de integração entre os departamentos, com essas minúcias, com esses detalhes
de especificidades dos atletas, o quanto isso ajuda no resultado dentro de campo, assim, para além de números, de estatísticas, de indicadores para eles, o quanto dentro de campo a gente pode enxergar esse trabalho de bastidor que vem sendo feito. Maravilha. O professor Hélio ele tem uma característica muito peculiar que a gente observa facilmente nos jogos, né? O time tem que ser muito intenso e tem que ser intenso do primeiro ao último minuto de jogo. E para deixar o atleta numa capacidade que ele consiga realmente colocar o modelo de jogo e que o atleta consiga performar, prevenindo lesão e jogar 1 ou 2 jogos na semana, realmente tem que estar o atleta muito bem preparado, quer seja física, quer seja mentalmente. E aí que vai os departamentos, a podologia, a psicologia, a nutrição, a preparação física, a fisiologia. Todos esses departamentos, eles dão subsídios para deixar o atleta realmente pronto para receber o estímulo do professor Hélio em campo. E assim, só para a gente ter um critério de comparação, a gente foi um dos times mais intensos da Série C, né, dessa última temporada. E os números do professor Hélio para a Série B, eles querem aumentar um pouco mais ainda. Então, a nossa função é, de fato, o professor, quando chegar no campo, colocar o modelo de jogo, colocar a ideia de jogo, mas que os atletas consigam treinar em alta intensidade, recuperar bem para estar à disposição no outro dia e também para jogo. Então, é um desafio, porque não são números simples e fáceis de ser atingido, mas é um processo, é uma construção que a gente desenvolve ao longo da temporada para que a gente consiga realmente ter números satisfatórios e consiga atingir os objetivos e resultados ao longo do ano. É isso, torcedor. Essa foi nossa primeira entrevista aqui com o Bruno Simões, que é o coordenador de saúde e performance aqui do Náutico. Fiquem ligados que nas próximas semanas, nos próximos dias, a gente vai trazer mais conteúdo para vocês. Vamos entrevistar outras pessoas do staff que fazem o Náutico ser forte. E curta, ative o sininho, comente, se inscreve no canal e a gente volta com mais novidades para vocês.